está tomando conta do projeto, vai tentar fazer ali e tal. Mas nada pode acontecer segundo a vontade humana, e sempre acontece dentro da vontade de Deus. Nesse momento que nós tivemos sem estarmos nos reunindo, a igreja teve duas vidas que se converteram na cidade de Vargem Grande, que é a mãe e a irmã do irmão Ionildo. Assim, o que me chamou a atenção é que elas se converteram, mas a igreja, a gente tem uma dificuldade, como cuidar dessas pessoas que se converteram e que estão em outra cidade, né? E aí muitas vezes a gente pode dizer assim, vamos entregar para uma outra igreja. A outra igreja pode até não se sentir à vontade de querer cuidar. E elas, a irmã Irene parece que é reconciliação, né? Sim. E a Neide é conversão, né? Então, aí o que, que a gente pensou? Aí eu pensei, aí foi que eu senti no coração em ser a cidade de Vargem Grande, a gente tentar fazer esse projeto. E aí eu conversei com o irmão Ionildo, que é uma das pessoas que é mais interessada, porque é da cidade, e compartilhei com o irmão Carlos, compartilhei com a irmã Isa, compartilhei com a liderança. E aí a gente sentiu que a liderança da igreja, ela está motivada. E aí eu sempre faço uma coisa que eu faço assim, quando eu quero fazer algum projeto, eu falo com Deus e divulgo para algumas pessoas, para ver se a gente consegue algumas ofertas. E aí eu não divulguei nem para muitas pessoas, eu divulguei acho que para 3 pessoas, e as 3 pessoas que eu divulguei, as 3 pessoas se comprometeram em ajudar o projeto missionário. Só para você ver assim, então eu senti que é uma coisa de Deus, assim, a Deus tocando em pessoas para ajudar nesse projeto missionário. E aí esse projeto missionário, eu levei já agora para a igreja, para a liderança, alguns irmãos estarem contribuindo financeiramente. Não é bonito a gente ver pessoas que não são da nossa igreja contribuindo e a gente que é da igreja não tem nenhuma contribuição, né? Então, o que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte: fora o seu dízimo, não fique acanhado. Se você disser assim, pastor, só posso ajudar com R$ 2, ajude com seus R$ 2, né? É uma ajuda, tá vindo. Se sinta à vontade. Mas assim, fora os seus dízimos, eu queria que você olhasse esse projeto de Vargem Grande com carinho, né? Para a gente ir lá naquela cidade. E a gente vai viajar sábado, nós vamos sondar, vamos verificar, olhar onde é o melhor local, a estratégia, ver como vamos alcançar. E aí o irmão Ionildo, a casa dele tem, ele disse que tem espaço para receber lá a comitiva que vai. E vai eu e a minha esposa, possivelmente a irmã Werbenê, o irmão Ionildo, a irmã Isa, o irmão Carlos, a irmã Daís, o irmão Otávio e a irmã Diana, que estão aqui. E essa limitação é por causa de carros, né? E nós conversamos até com o irmão Tony para que ele... Perguntei quanto é que custaria para ele levar esse grupo da igreja, uma parte, porque outra parte eu estarei levando. Ele disse, não, pastor, R$ 300, aí a gente leva. Não está caro, não. Porque a gente vai, ele vai dormir lá, vai ficar lá também. Então, na verdade, não estaria caro. Mas assim, a gente quer contar com a igreja. A gente quer que a igreja... O irmão Massal fez uma pergunta ali que foi assim, capciosa e muito boa. Ele disse assim, mas por que Vargem Grande, né? Exatamente por isso, porque se converteram pessoas lá, né? Se converteram pessoas da cidade de Vargem Grande. Do momento das lives, né? Se converteram pessoas de lá, né? Quer dizer, pessoas de lá estavam lá sedentas, estavam lá ouvindo. E o irmão Ionildo me falou que parece que a mãe dele está conectando com algumas pessoas para ver se as pessoas vão para o projeto, pessoas que são afastadas e que são de longe. Para você ver que é tão interessante, se fosse só o irmão Ionildo, eu diria mais uma coisa. Nós temos o irmão Ionildo, a irmã Ana Paula, né, que é de Vargem Grande também. O Heitorzinho também, que já levantou o dedo. Com certeza a dona Dacia deve ser de lá, né? Então a gente vê assim, por que Vargem Grande? A gente vai percebendo que Vargem Grande vai tomando um espaço no projeto. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Esse projeto nasceu no Coatrac. Para você imaginar, por que esse projeto veio parar aqui? Por que esse projeto não está lá no Coatrac? A gente, incrível que pareça,
pareça, a gente começou com o projeto no Coatrac, mas as pessoas que se firmavam de vez eram do Maiobão. Entendeu? Você entendeu como é a lógica? As pessoas que estavam se firmando eram lá do Maiobão. As pessoas que estavam se firmando o projeto. E eu digo Maiobão assim, que o irmão Carlos mandar isso não era Maiobão, era Sítio Natureza, mas estava perto do Maiobão. A irmã Lourdes, que foi onde a gente abriu o projeto, o segundo projeto era no Maiobão e a gente começou na casa dela. E para você ver, a gente começou com a casa dela só a família do irmão Carlos, que está aqui, e eu e a minha esposa e a irmã Lourdes. Era, e? Foi, depois, quando a gente já estava no Sítio Natureza. Então, quer dizer o seguinte, nós fomos estruturando, quando chegou no Sítio Natureza, aí é que a gente pegou. E aqui a gente, graças a Deus, tem novas pessoas. Mas assim, não se limitem à quantidade de pessoas. Somos poucos, mas o mais importante é obedecer aquilo que Deus tem mandado. Então, o que Deus de fato manda, não é o que sai da minha boca, mas é o que sai da boca de Jesus. E eu posso dar para vocês um texto na palavra de Deus. Ide, portanto, pregai o Evangelho, anunciai a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos 1,8 vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto aonde? Em Jerusalém, que era o local, Samaria, que era uma cidade, vamos dizer, Jerusalém, uma cidade, outra cidade. Aí ele diz assim, Judéia, que era um país, vamos dizer, e até os confins do mundo. Então, essa é a missão da igreja. Então, a gente não vai pensar em dinheiro, a gente vai pensar em levar a palavra de Deus. Lá na frente, alguém vai dar continuidade a esse projeto. A gente nem se preocupa com isso. No dia que a gente for embora, que não tiver mais ninguém, Deus vai usar outras pessoas para estarem fazendo a obra dele aqui. E eu queria dizer para você uma coisa muito importante. Você não foi chamado meramente para ficar sentado no banco. Nessa igreja, essa igreja é uma igreja de Cristo. Essa igreja, Deus está te chamando. Eu fico olhando assim, por exemplo, assim. Agora vocês viram aqui minha filha, eu ia dizer até ver na hora, dizer assim, agradecer a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos. Mas eu me lembro das minhas filhas começando a louvar junto com a gente dentro da igreja. E aí você acha que não, porque é filho do pastor, tem que ser, não, pode ser qualquer pessoa. A irmã Isa, eu fico olhando, a irmã Isa não está, acho que um ano e pouco, já está no ministério de louvor, louvando. Entendeu? Irmão Ionildo chegou também junto com a irmã Isa, já estão aqui louvando. Então há espaço para todos operarem a graça de Deus na sua vida. Aquela ideia de achar, eu não sou tão especial, ou então as pessoas acham, é interessante assim a compreensão das pessoas, elas acham que não tem lugar para elas. Tem. A IBVA tem lugar para você servir a Deus, né? Basta você o quê? Querer. Basta você dizer, basta você se colocar dentro tipo assim, na disposição do Espírito Santo te usar. Quando você se deixar o Espírito Santo te usar, eu quero te dizer que você vai conseguir vencer e vencer muito mais. Então não pense assim, você pode ser um instrumento, você é um instrumento de Deus, se coloque na disposição do Senhor, se dedique a essa missão e não perca o foco em Cristo, né? Então a gente vai aprendendo exatamente com Cristo. Então a cidade, é claro que a gente vai começar na cidade de Vargem Grande, mas isso não quer dizer que, mas na frente se tiver outra cidade, a gente vai nas nossas limitações e vamos pedir a Deus que Deus mande pessoas que tenham essa disposição de querer servir, de querer ir, de querer estar pronto à disposição do Senhor. Deixa eu dizer um negócio para vocês, é uma visão do pastor desta igreja. Por exemplo, eu sou pastor aqui, mas a visão é preparar novos obreiros, preparar novos pastores, líderes, né? Acho que foi ontem na casa da irmã, lá, não sei o que foi que falaram mais ou menos, eu disse assim, eles têm um chamado, né? Para servir, para serem pastores. Pastor vai ficar com ciúme. Não existe esse espaço para isso.
No meu coração não existe isso. Amém por isso, não há. Eu quero ver Deus operando na vida do irmão Carlos, da irmã Daís. Operando, aí foi irmão Ionildo, operando, né? Operando. Então, se eu tiver aqui todo mundo pastores dentro dessa igreja, que honra, que glória, né? Servindo a Deus. Claro que não vai ser todo mundo, porque senão vai ficar capenga a igreja, vai precisar de outros elementos. Mas é interessante a gente poder perceber que Deus quer usar a igreja, né? Quer usar os irmãos que estão aqui na igreja, quer usar a sua vida. Tá? Então se disponibilize a servir. Ah, pastor, eu sou todo coitadinho, eu não consigo. Você não é. Tire essa ideia da sua cabeça que você é um coitadinho. Você não é nada mais, nada menos do que um servo de Deus. E ser um servo de Deus, isso já implica na nossa vida um lastro de vitória tremenda. Não é? É um lastro de vitória. Saber que eu sou um servo de Deus, eu sei que o inimigo vai tentar destruir minha casa, vai tentar destruir meu lar, vai tentar destruir a minha família, vai tentar destruir o meu ministério, vai tentar destruir as coisas que a gente... Mas a gente já tem um lastro, que nós temos quem? Deus conosco, estará conosco, nos concedendo vitórias. Então nós não precisamos nos preocupar com isso assim. Preocupar sim, que nós temos que estar buscando a presença de Deus. E não é fácil. Outro dia o irmão Madison lançou uma pergunta para mim, e acho assim interessante, você vai dizer assim, pô, pastor, eu gosto de... Mas é porque a pergunta ela é profunda. Aí você diz assim, ele disse assim, pastor, o senhor sabe o que é toque espiritual? Aí eu rapidinho, toque espiritual, eu disse, o que é toque e religioso? É espiritual, é religioso. É só troquei a palavra. Toque religioso. Eu disse assim, que é isso? Botei para ele, o que é isso, toque religioso? Aí ele mandou 2 vídeos sobre toque religioso. E eu peguei e fui ouvir os vídeos. Aí as pessoas falando sobre o que era o toque religioso. Eu já tinha até dado uma resposta para ele, mas eu não sabia o que era toque religioso. Porque graças a Deus a resposta tinha sintonia com o que ele estava falando. Assim, mas porque ele falou sobre pensar. Então, assim, nós que somos servos de Deus, somos tomados em nossa mente por diversos pensamentos, por diversas coisas que ocupam a nossa mente, que muitas vezes a gente se sente culpado, se sente, né? Por que eu pensei isso? Por que eu estou pensando aquilo? Então a pessoa começa a ficar dizendo assim, eu não sou digno de estar na presença de Deus porque eu pensei isso, entendeu? Eu não sou digno de estar na presença de Deus porque eu fiquei pensando, aí a pessoa traz assim, aí fica com um sentimento de culpa muito grande, porque chega até a sua mente um pensamento que muitas vezes a pessoa não queria que aquele pensamento chegasse até a sua mente, mas chega à sua mente aquele pensamento. E aí como resolver isso? Aí lá a pessoa que respondeu no vídeo estava dando uma outra resposta, deu uma resposta, o outro vídeo eu não vi. Mas antes mesmo eu falei para Madison assim, a minha resposta foi o seguinte, Madison, pensamento é uma coisa aqui. O que foi que eu disse para ele? Madison, não tem como você fazer com que um passarinho não pouse na sua cabeça. Já pensaram nisso? Você vem andando aqui distraído e lá vem um passarinho pousar na sua cabeça. Você até tenta aí, mas o passarinho pousou na sua cabeça, conseguiu pousar, né? Então, nem sempre a gente pode dizer assim, eu não vou conseguir, o passarinho não vai pousar. Eu posso estar dormindo, o passarinho chegou lá e pousou na minha cabeça. Mas, uma coisa é impressionante a gente poder perceber. Se um passarinho quiser fazer ninho na minha cabeça, a coisa já mudou. Porque o que é fazer ninho na minha cabeça? É o passarinho buscar um galho lá, botar aqui na minha cabeça. Vai lá e pega uma folhinha e bota junto aqui. Pega um outro galhozinho lá com o bico e bota na minha cabeça. Gente, se o passarinho está tendo o tempo todinho disso para botar e fazer um ninho na minha cabeça, é porque eu estou o quê? Aceitando. Assim são os pensamentos em nossa mente. Entendeu? Os pensamentos, não tem como. A gente muitas vezes não viu um pensamento ruim
Até porque nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma coisa que é o pecado que nos assiste. Então vem. Mas nós, como servos de Deus, temos que, como responsabilidade, retirar esses pensamentos. Não deixar fluir. Então, hora ou outra, nós somos agarrados de surpresa, né? Olhamos uma coisa, vemos uma coisa, vem um pensamento, um desejo, mas imediatamente a gente diz: sangue de Cristo, te repreendo, Satanás, porque tu não és de Deus, tu não vem de Deus para a minha vida. Amém? Então, todo pensamento que não for bom, a gente tem como a gente tirar esses pensamentos da nossa mente, né? Então, como servo de Deus, a gente precisa entender essa lógica. E o verso que eu queria usar, para não estender, já aproveitando esse testemunho e a palavra de Deus logo ao mesmo tempo, vamos ver se encaixou. Nem estava pensando em encaixar, mas eu acho que vai encaixar. No verso 67, eu ia ler desde o início lá, mas no verso... vou contar essa história rapidinho. Jesus Cristo estava com seus discípulos, e aí no meio dos seus discípulos, Jesus contou algo para os seus discípulos ouviram aquilo que Jesus contou, e eles foram embora. Mas tinha uns discípulos que estavam vendo aqueles lá indo embora. E aí, então disse Jesus, no verso 67 aos 12. João, capítulo 6. Então disse Jesus aos 12: querem vós também retirar-vos? Entendeu? Querem vós também ir embora? Gente, é comum. 67. Então, é comum na nossa vida, quando nós estamos passando por tormentas e dificuldades e lutas, a gente ir embora, não buscar Deus, não buscar a sua face, não buscar a sua presença. É comum a gente passar por uns momentos assim, o mais distante de Deus que a gente puder, né? Naquele momento, a gente acaba fazendo, porque a gente acha que ali é a solução. Então, em meio às dificuldades e às lutas, Jesus vai perguntar para a gente isso: querem vocês ir também? Querem vocês ir embora também? Querem vocês me deixar? Né? Então é interessante que Jesus vai estar sempre falando com a gente em meio a essas situações. As lutas e as dificuldades e os obstáculos, né? E todos aqui que estão aqui, me diga quem não está passando por uma luta e por uma dificuldade. Quem não tem um obstáculo? Quem? Talvez a irmã Cláudia, né, irmã? Está sem luta, sem obstáculo? Claro que não, né? Talvez o irmão Heitor, que respondeu ali com o dedinho ali com quem? Eu não tenho lutas. Talvez não, porque é criança, né? Talvez esteja, mas temos. Todos nós temos lutas, temos dificuldades, temos obstáculos, temos problemas interiores, espirituais, temos problemas emocionais, né? Temos todo tipo de problema. Como nós vamos nos lidar com os problemas, né? É interessante assim para algumas pessoas. Quando falar aqui das minhas filhas, quando eu era jovem, tinha 18 anos, eu ficava pensando assim, uma coisa que me inquietava: e se eu não puder ter filho? Me inquietava. Quando a minha esposa ficou grávida, glória a Deus, não vou ter mais esse problema. Então a gente sempre tem as nossas inquietudes. Talvez